Olá, estamos no nosso 7º episódio da websérie Os 10 Mandamentos para o Brasil que Queremos. O tema do 7º mandamento é como educar os brasileiros para o mundo globalizado. Há algo muito errado com o sistema educacional de um país quando os alunos não querem aprender e quase metade deles abandonam o ensino médio. Ao anestesiar a curiosidade intelectual dos estudantes, a escola sepulta o combustível elementar do aprendizado e desencoraja a formação do pensamento crítico e do raciocínio lógico. E o mais grave, deixa de cumprir o seu papel social de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Gastamos quase 6% do PIB com o nosso sistema educacional, mais do que a média dos países desenvolvidos. O Brasil tem uma das maiores redes de professores do mundo. E se há dinheiro e professores, por que temos o pior sistema educacional entre os países cuja renda per capita é semelhante ao do Brasil? Por que os alunos brasileiros estão entre os piores do mundo no ranking do PISA? O real problema da educação brasileira é que as nossas políticas educacionais não priorizam o aprendizado, mas os interesses corporativistas dos educadores. Nos últimos 10 anos, o investimento por aluno no ensino médio dobrou, mas os testes de avaliação nacional, como o SAEB e a Prova Brasil, continuam no mesmo patamar e pior, indicando ligeira queda em matemática. A carreira do professor, que deveria ser uma das mais importantes e valorizadas do país, tornou-se burocrática e ele se aposenta antes de completar 50 anos. Falta aos governantes coragem política para reformar o sistema educacional. Enquanto isso, o crescimento das aposentadorias dos professores consome o dinheiro do investimento na melhoria do ensino e impede remunerar melhor os bons professores da ativa. A ineficiência e o espírito corporativista também assolam a carreira dos diretores de escola. A maioria deles está mais preocupada em preservar boas relações com os professores para manter-se no cargo do que cobrar resultado na sala de aula. O Brasil gasta 6 vezes mais do que os países emergentes com as universidades públicas. A nossa melhor universidade pública não está sequer entre as 100 melhores do mundo. Uma vergonha! Esse quadro desastroso precisa ser enfrentado com coragem e realismo para atacar o problema central da educação brasileira, a ausência de um sistema de governança baseado na responsabilização de governantes, diretores de escola, professores e pais. Essa governança focada em responsabilização é o elemento central da educação em todos os países bem-sucedidos nessa área. Não há fórmula mágica. Políticas públicas precisam respeitar o contexto de cada nação e compreender as realidades locais. Mas há 5 ingredientes essenciais para uma educação pública de qualidade. Primeiro, a coragem política para enfrentar o corporativismo sabotador de uma governança que prioriza o aprendizado e que cria a cultura da responsabilização. Segundo, avaliações periódicas do aprendizado do aluno. Como diz Andreas Schleicher, criador do PISA, se não tivermos dados sobre o aprendizado, somos apenas uma pessoa com opinião. Terceiro, um currículo comum que dê clareza ao que o aluno deve aprender, o professor ensinar e o sistema avaliar. Sua finalidade não é engessar o sistema de ensino. Ao contrário, identificar o que o aluno precisa aprender amplia a autonomia das escolas, dos estados e dos municípios para testar e oferecer formas diferenciadas de ensinar. O objetivo do currículo comum é garantir que o aluno saiba o que é preciso aprender em cada ano letivo. Quarto, a formação de bons professores. Todos os países que oferecem boa educação transformaram a carreira do professor em uma das mais desejadas por pessoas talentosas. No Brasil, a má formação do professor explica grande parte do nosso péssimo sistema educacional. Quinto, bons diretores de escola. Além de ser preparado para as tarefas de gestor, o bom diretor precisa ter habilidades como a de liderar uma comunidade de professores, coordenadores de ensino, pais e alunos. Ele deve atrair e selecionar bons professores e lhes conceder apoio e autonomia na sala de aula para que possam ousar e inovar. A cidade de Sobral, no interior do Ceará, é um bom exemplo de como podemos transformar uma rede de ensino e adotar as 5 medidas descritas.
Sobral, cujo ensino fundamental apresentava índices desastrosos de baixa taxa de alfabetização no início dos anos 2000, resolveu enfrentar o problema. Concentrou-se em erradicar o analfabetismo na cidade. O governo criou o senso de urgência, publicando na porta das escolas a nota medíocre nos exames de avaliação nacional, o IDEB. Quando deixavam os filhos nas escolas, os pais deparavam com as notas. Professores e diretores protestaram, mas o governo não recuou. Ao contrário, aproveitou a resistência para estabelecer um método de ação. Criou-se o PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que foi aplicado nas escolas. Os professores receberam treinamento para implementá-lo. O governo substituiu as indicações políticas dos diretores de escola por pessoal técnico. Um dos objetivos dos diretores era o combate à evasão escolar. Assim, quando um aluno faltava, um funcionário da escola ia à casa dele conversar com os pais sobre a importância de manter o filho na escola. Os alunos foram constantemente avaliados e os professores receberam bônus por metas atingidas. Algo extraordinário começou a acontecer. Hoje, o desempenho das escolas públicas da cidade está acima da média dos países ricos, ou seja, elas oferecem educação de qualidade de países avançados. A experiência de Sobral atesta que é possível formar e educar bem indivíduos a despeito de sua origem social, oferecendo conhecimento, habilidades e competências para produzir, competir e empreender no Brasil e no mundo. Obrigado por assistir mais um episódio da nossa websérie.